Antes da Revolução Francesa, a França era conhecida por ser um dos países mais absolutistas da Europa. Reis como Luís XIV ficaram famosos por seu estilo excêntrico, tanto no modo de viver como no de governar. Entretanto, antes disso, o país já foi um dos mais divididos politicamente. Para deixar o forte sistema feudal e tornar-se um estado extremamente centralizado, a França teve de passar por diversas crises, guerras e mudanças de dinastia. Esse é o evento e tema deste vídeo, a formação do Estado moderno francês. A formação do Estado francês tem seus primórdios na Guerra dos 100 Anos. Quando o rei francês Carlos IV morreu, ele não deixou nenhum herdeiro homem. Um dos possíveis herdeiros era Eduardo III, que já era rei da Inglaterra. Os nobres franceses não queriam um inglês no trono, então convidaram Felipe VI para assumir. Eduardo ficou muito irritado com os franceses e decide pegar o trono à força, e assim a guerra começa. De início, os franceses tomaram um pau. Os ingleses, em menor número, venceram a cavalaria pesada e a infantaria mal organizada da França. Graças a seus arcos longos, superioridade tática e ao fato dos nobres franceses não cooperarem uns com os outros. Entretanto, isso muda quando Joana d'Arc, uma plebeia, consegue assumir a liderança das tropas francesas e derrota os ingleses diversas vezes. Mesmo após sua captura e morte, ela ainda seria um dos maiores motivos da reviravolta francesa, já que recuperou o moral perdido e unificou os nomes franceses na causa da guerra. Com a vitória francesa, a nova dinastia da França que surge quando Felipe VI assumiu o trono passou a ser respeitada. Essa dinastia era de Valois. Os Valois foram importantes, já que melhoraram muito a França, unificaram o reino e inclusive iniciaram as primeiras expansões coloniais francesas. Todos esses eventos se passam por volta da metade de 1500, bem no momento das reformas protestantes. Os Valois eram bastante católicos, o que levou a algumas perseguições aos protestantes franceses, chamados Huguenotes. Os Huguenotes, além de protestantes, eram, em geral, comerciantes e manufatureiros, ou seja, eles tinham dinheiro. Esses dois fatos acabaram levando a rainha Catarina de Médici, que buscava enriquecer os cofres reais e era fanática católica, a fazer um gigantesco massacre aos Huguenotes, o massacre da noite de São Bartolomeu. Quando Catarina morreu, seu filho, Henrique III, deixa de ser mais moderado quanto às perseguições. De pouco em pouco, os Huguenotes foram entrando no poder. Os nobres católicos, com medo dos Huguenotes tentarem tomar o poder, tentam destronar Henrique III, liderados por outro Henrique, Henrique de Guise. Henrique III, então, busca apoio de um terceiro Henrique, Henrique de Bourbon. 3 Henriques brigando, a Guerra dos Três Henriques. No final da guerra, Henrique de Bourbon é o único dos 3 que sobrevive, então ele assume o trono. Assim começa a dinastia de Bourbon. Logo em seu começo, a dinastia lança o Edito de Nantes. O documento garantia liberdade religiosa, contanto que cristã, na França. Isso apaziguou, momentaneamente, os problemas entre católicos e huguenotes. Mesmo assim, alguns católicos ainda não gostavam do rei, então ele sofreu um atentado em 1610. Com a morte de Henrique, a dinastia de Bourbon passa pela febre dos Luíses. Luís XIII, quem sucedeu o trono, era fraco e então um cardeal, o cardeal de Richelieu, passou a de fato governar o país. Isso fez com que os problemas entre os católicos e protestantes voltassem. Após Luís XIII, Luís XIV assumiu o trono. Luís XIV seria um dos mais notáveis reis da França. Ele reorganizou a nobreza em volta de si, construiu o Palácio de Versalhes, viveu de forma excêntrica e, como qualquer governante que faz muito, gastou que só desgraça. Luís XIV seria o auge do absolutismo, já que viria, inclusive, abdicar o Edito de Nantes, trazendo os problemas com os Huguenotes de volta.
Seu filho, Luís XV, tentou resolver os problemas financeiros da França. Como? A partir de uma guerra com a Inglaterra e perseguindo os huguenotes. Bem, ele perdeu a guerra e os huguenotes fugiram, levando com eles muito dinheiro. Então não funcionou. A França agora é um país pobre, com uma nobreza extremamente parasita e, com a posse do Luís XVI, teria um rei muito absolutista, incapaz e fraco. O que irá acontecer? Isso é parte de outro capítulo da história. Entretanto, creio eu que seu intervalo está chegando ao fim. Então, teremos de deixar esse assunto para uma próxima. Muito obrigado por ter me ouvido e adeus!